7 de setembro de 2016, o Túnel do Tempo do jornal O Rebate vai procurar falar hoje sobre as lutas estudantis dos anos 60 que foram empreendidas pela Federação dos Estudantes de Macaé e recordar, colocar na memória das pessoas que os estudantes naquela época elegiam seus presidentes em eleições diretas e que essas eleições eram coordenadas pela FEM, Federação dos Estudantes de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, pela Confederação Fluminense dos Estudantes Secundários e nacionalmente pela UBS, Confederação Brasileira de Estudantes Secundários, entidades da quais eu fui presidente da FEM e fui presidente também da Confederação Estadual de Estudantes, participando de vários congressos nacionais, principalmente de Goiânia no ano de 1961. Mas hoje eu preciso falar sobre o terreno que os estudantes de Macaé, na minha gestão, e logo em seguida na gestão do outro presidente, Armando Barbosa Barreto, a gente conseguiu um terreno para a construção da Casa dos Estudantes. Terreno este que começa em frente ao mercado municipal, hoje local de prostituição, e mais à frente o terreno caminhava em sentido da Praça Veríssimo de Melo. Neste local, que o terreno dos estudantes, ele foi doado pelo governador Celso Peçanha, porque nós pedimos ao governador um local onde a gente pudesse fazer as reuniões dos estudantes, e em cima do local a gente poderia fazer uma espécie de na casa dos estudantes. A ideia era essa, uma hospedagem para os estudantes que vinham de outras cidades até Macaé estudar, Macabu, Carapibus, Quissamã, Itaboapuana, porque naquela época não tinha faculdade. E Macaé era a única cidade, mais ou menos nos anos 60, que tinha segundo grau. O terreno ia aonde a cinegrafista está filmando, até onde está escrito Hotel Prata. Daqui para cá, até onde está escrito uma garagem, onde passou uma lojinha, esse terreno foi doado pelo governador Celso Peçanha para que os estudantes de Macaé fizessem a sua entidade. Essa escritura pública de compra e venda, de doação, eu assinei com o presidente dos estudantes na época. E ficava determinado que se não fizesse pelo menos a obra da entidade, o terreno voltaria para o Estado. Consequentemente, na chegada do golpe militar, já na presidência de Armando Barbosa Barreto, ele espertamente começou a construir, e em 64, final de 64, 65, Armando conseguiu fazer um local fechado, caracterizando a posse e já com o terreno. Os tempos foram passando, os estudantes de Macaé não se reorganizaram mais em entidades estudantis. Segundo eu soube, algumas pessoas tentaram fazer uma espécie assim de uma associação de estudantes, mas não tinham o mesmo poder de voto, que não era voto direto, dos estudantes. Então hoje eu vou procurar conversar, depois da filmagem do local, conversar com o Armando para que ele dê mais detalhes para a história deste tempo que se foi
ficando para trás, mas que pode ser reativado através de um documento que nós do jornal O Rebate estaremos colocando em parceria com o YouTube. A gente vai filmar a sede da antiga Federação dos Estudantes de Macaé, na rua Télio Barreto, no momento em que a gente passa pela Praça do Século. Século porque tinha o nome de Século, porque essa praça era onde tinha a sede do jornal O Século, de 1886, de propriedade da família do jornalista Eusébio Melo. Seu avô foi dono do Século. E essa praça é historicamente uma das praças mais importantes da vida política de Macaé. No final desta praça, à direita da rua Télio Barreto, havia um prédio que ainda existe lá, onde funcionava a sede da Federação dos Estudantes de Macaé. Essa sede funcionou durante muitos anos, porque a federação foi fundada em 1947, vários presidentes passaram pela entidade, e ali é onde está uma casa, na esquina, um prédio hoje de mais ou menos 2 andares, escrito Casa da Roupa, era onde funcionava a Federação dos Estudantes de Macaé, numa escadaria onde milhares de jovens vinham discutir os problemas que haviam na vida política estudantil e na vida política de Macaé. Hoje o prédio está descaracterizado, fizeram 2 andares em cima, não existe mais aquela feição de prédio antigo, o que era antigamente muito comum em Macaé, nessa rua principalmente. Esta é a rua Télio Barreto, que dá acesso à Aroeira, totalmente modificada pelo progresso, e a gente vai chegar, passamos pela rua do Pôr do Limão, vamos chegar à Estrada de Ferro, nos dirigindo para a residência do jornalista e advogado Armando Barreto, que durante os anos de 61 e 62, ou melhor, 62 e 63, dirigiu a Federação dos Estudantes de Macaé numa eleição realizada em voto direto por todos os estudantes, pode ir, todos os estudantes de Macaé. Um abrinte aqui da polícia, não está dizendo nada, que não está passando uma boa. E aí, tranquilamente, a gente vai chegando no local aonde que nos levará à casa do jornalista Armando Barreto, enquanto a cinegrafista vai filmando locais de residências das antigas pessoas macaenses, nesta rua que dá acesso ao bairro Miramar. À esquerda aqui a gente passa pelo CETEP, onde milhares de jovens conseguiram se formar, trabalho educacional muito brilhante, que é realizado de comum acordo com os órgãos da educação. E dobrando, caminhamos para a casa do Armando Barreto. Tá, eu vou entrar com você aí. Nesse momento, depois que fomos recebidos o túnel do tempo do Jornal Rebate pelo jornalista e advogado Armando Barreto, professor,
que foi presidente dos estudantes de Macaé, conforme eu já relatei no início desse turno do tempo. E ele então irá falar o que seria de útil para ele, para a história, resgatar essa época, que fazem quase 50 anos, quase. 50 mais. 50 ou mais anos, para ficar justamente no YouTube para a posteridade. Armando, eu queria que você primeiro agradecer a você por você aceitar o convite no dia de feriado, 7 de setembro, para conversar no turno do tempo. E ele está à sua disposição o que você achar melhor sobre esse assunto. Meus amigos, quando você me visita e me dá essa oportunidade de lembrar aquele período, que foi um período até politicamente bem agitado, né? E nós tínhamos aí um projeto político estudantil e você me lançou candidato a presidente da Federação de Macaé. Esse período foi um período bastante interessante do ponto de vista até de política nacional, porque o estudante naquela época tinha muito prestígio, muita força. Você vê que a gente chegou a visitar a Uni naquela época, né? Nós éramos da UBS, e lá vimos aquela juventude trabalhando, moços e rapazes trabalhando de uma forma entusiástica, editando o jornal e mandando para todos os estados do Brasil. Então, o estudante naquela época tinha muita força e muito prestígio também com as autoridades. Nós estávamos num processo de mudança do Brasil. Depois da morte de Getúlio Vargas, a gente pega 62, que você já é presidente da federação, e eu assumi, foi inclusive uma campanha muito assim agitada. E quem, inclusive, você lembra muito bem, né? Que quem fez a apuração dessa eleição, que foi uma concorrência até da rede ferroviária, né? Foi o juiz Alomar Lobato da Costa. O doutor Lamar que presidiu Porque ela foi muito agitada, ela deixou a cidade bastante assim agitada e os militares, o exército Macaé ficou preocupado com a agitação que estava havendo. Nós inclusive fomos chamados lá para explicar alguma coisa sobre essa agitação, que as mães estavam preocupadas com isso. E nós ganhamos com uma vantagem muito grande, né, de 235 votos em relação a outro candidato. Quer dizer, foi até uma experiência para mim muito grande, porque eu venho assim de uma relação familiar, religiosa, e eu estava me ensaiando para uma vida diferente, quer dizer, a vida já política. Eu não me importava muito com política na época. Você mesmo que me lançou como candidato, e eu enfrentei com muita preocupação e tal, mas levar a coisa muito a sério, né? E foi um aprendizado muito bom. Aquilo abriu minha cabeça com relação à história do Brasil. Quando eu passei a conhecer profundamente a história do Brasil, eu vi a importância que era o estudante engajado, ajudando o país a abrir a cabeça, tentando ver a questão que era muito, muito interessante, que era o que nós opinávamos, que era um livro que seria mais universal, que não houvesse, como sempre havia, mudança, todo ano mudança de livro, né? O livro didático tem que ser no sentido mais amplo para o país inteiro. E então nós tivemos essa luta, e nessa luta você, antes de ser presidente, você havia combinado comigo de ir a Niterói, sede do governo do estado, e era Celso Peçanha, o governador, né? O governador. A esposa dele era Dona Ilka. Dona Ilka, que era uma professora, né? Uma mulher muito simpática. Nós chegamos, inclusive, a almoçar com ele. E eu lembro que nós conseguimos entrar um dia, depois de várias idas a Niterói, entrar na sala que era privada do governador. Nós chegamos lá e sentamos na poltrona quietinho, o policial veio, perguntou: o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos esperando o governador, você falou. Eu achei que era muita ousadia sua, né, falar aquilo, é um risco, né? E ele olhou e foi embora. E nós ficamos ali quietos. Daqui a pouco saiu o Celso Peçanha, fazendo assim, limpando os olhos, estava de pijama, ele estava fazendo sua cesta.
E a mesa dele cheia de documentos. Aí quando ele viu a gente, estudante de Macaé, já conhecia a gente. E aí, o que vocês querem? Aí você falou que nós queríamos um terreno para a gente fazer uma sede dos estudantes de Macaé. Porque havia estudante de Caratebus, Quissamã, que vinha de fora. Ele ficava aqui sem proteção e precisando de um lugar para ficar. E nós nos preocupamos com isso. E ele então pediu para a gente procurar o secretário Picanço, como é o nome? Macário Picanço. Macário Picanço. Muito educado. Mas da família de Macaé, a família de Jorge Siqueira Pois Picanço. é. Jorge, é um homem, era Exatamente. macaense, inclusive, por coincidência, né? É. Macário, né? Então ele nos atendeu muito bem e procuramos o departamento de engenharia e lá havia um terreno em Macaé. Onde havia sido já a delegacia. Uma delegacia, mas ali, você não lembra muito bem ainda, Não, né? que naquele lugar, eu era criança, via, tinha uma parede larga, de 1 metro de largura. Lá de, Aí eu soube em que frente ao era, mercado, né, mano? eu soube que era uma cadeia. Antes da... E quem ficou ali na época? Você falou no jornal uma vez, no seu jornal, no Macaé Jornal, sobre isso. Você falou que ficou preso ali um famoso, eu não sei quem, a pessoa, qual foi? Lembro do famoso eu esqueci o nome dele agora. Eu também esqueci, você falou sobre Mota Coqueiro, rapaz. Ah, foi Mota Coqueiro que ficou ali, ficou foi? ali. É mesmo, mano. Ali ficou Mota Coqueiro um tempo, depois foi para Niterói, né? É. Carucango Esse carucão que você falou no é um jornal. escravo bravo que conseguiram matar. Chico Zumbi, né? Chico. E outro prisioneiro também. Famosos. Isso em 1800 e pouco. É. E o terreno ficou ali, era do Estado. Hein? Nós, por acaso, demos sorte que o terreno ficou para o Estado. Pois é, aí o governador disse que quando ele tomou a informação, ele soube que havia esse terreno do Estado dentro da cidade. Sei. Era uma nêsega de terra, aquilo que fica na terra Mais do ou menos, mercado. me lembro, Armando, tinha 4, 5 metros de frente com o mercado municipal e 93 ou 94 metros de fundos, Pois é. indo numa casa onde morava o Wilson Pato, Ei. Daniel, então quase chegando na Praça Benito de Melo. Exatamente. Aquele terrenozinho estreito, nós gostamos, porque é no centro Em da cima cidade. nós íamos fazer aquelas lojas para o pessoal embaixo para A ideia era alugar, essa. para ter uma renda, e em cima lugar para propriedade para os estudantes do interior. Pois é. Foi o que eu falei no início da gravação, lá na Rua da Praia com o Ângela. Exatamente. Então nós vimos aquele terreno como uma coisa muito especial para a gente. Importante, Zé, mas você lembra bem. O Celso Peçanha teve em Macaé, Teve. que nenhum vereador tinha conseguido Ninguém trazê-lo conseguia aqui. trazer aqui. E ele fez um discurso ali Em frente ao mercado. no mercado. E essas fotos não estão aonde, Amanda? Não sei, pois é, naquela época nós éramos pobres, não tínhamos nem tinha. máquina fotográfica. Hoje todo mundo tem aí o celular, pode fazer tudo, gravar. Tirou retrato abraçado com a gente ali com as meninas no curso normal. Celso ali conseguiu. Zé, ele veio para dar prestígio, veio com o prestígio do estudante. Né? Nós tínhamos prestígio. Hoje o estudante está sendo escorraçado, né? E conseguimos, fazendo um trabalho com o estudante, para captar recursos. Né? Para fazer a sede Mas felizmente você conseguiu um feito importante para caramba, me ajudando lá. Eu já era presidente da federação. Eu estava na estadual, né? Você estava na COFES. Isso, pronto. E você conseguiu, junto lá o Ministro Ministro da Educação? Brígido Tinoco. Educação. Doutor Brígido Tinoco, é o nome dele. Uma verba de 4 milhões de cruzeiros. 4 milhões de cruzeiros. Consegui com aquele Brígido Tinoco, ministro. Era uma ajuda para a gente. Ia começar uma obra, né? Mas não, pois é, e nós recebemos essa verba, começamos junto com projeto da Secretaria de Patrimônio e Engenharia. Doutor do Estado. Arelion, era o engenheiro antigo. Aí ele fez aquela planta pra gente. E embaixo teria loja para alugar, para ter uma renda, né? E em cima, alojamento para estudante de Macabu. Pois é. E com esse dinheiro nós iniciamos a obra. Você iniciou, eu já tinha saído. Tem uma pessoa especial que eu quero falar, Nicolas, que é Peixoto. Roberto Peixoto, irmão de Silvio, o professor Silvio Peixoto. Roberto, sem cobrar nada, Roberto era um gênio. fez um desenho e substituindo aquele projeto da Patrimônio e Engenharia de Niterói, Estado,
Ele fez um projeto para a gente, desenhou, ele é excelente desenhista. Nós tivemos que fazer isso porque o escritura de doação limitava, havia um problema o de tempo, né? tempo, acho que era 1 ano e meio, 2 anos, para nós construirmos, senão voltaria o terreno para o Estado. Então nós resolvemos fazer uma sede provisória. Essa sede provisória era grande também, não era pequena. Armando, devo interromper você. Me foge um pouquinho a memória. Isso já estava em 64 ou antes de 64? Antes de 64. Antes, né? Antes de 64. Aí, bom, pegamos aquela planta do Peixoto, ele estava sempre conosco lá, ajudando até na fundação da obra. Né? E tocamos pau no morro. Começamos a fazer e tal. E vou até lembrar uma coisa interessante agora. Erivelto Ferreira do Couto Faleceu hoje ou ontem, né? Ontem. E está sendo enterrado hoje. Que isso. Erivelto tem uma coisa muito importante. Na época, ele era do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Eu me lembro dele. E ele também era acadêmico, ele tinha a Academia de Letras ele com um grupo de Macaense. E ele, num momento que nós estávamos com dificuldade de pegar material, areia, essas coisas todas, ele fez uma crítica ao prefeito na época, que era Antônio Benjamin, pedindo que ele ajudasse os estudantes a continuar a sua obra e tal. Fez um artigo no jornal muito bom. Então agora estou lembrando dele porque foi um intelectual de Macaé, um cara que amava essa cidade. E Erivelto depois chegou a escrever Corrente no Rebate, não foi? Pois é, então ele era um cara muito importante para Macaé e faleceu agora, hoje, está sendo enterrado hoje. Bem, e nós continuamos a obra, fomos gastando pouco dinheiro que tínhamos. Um caminhão de areia naquela época ficava de 180 mil reais, cruzeiros. Muita coisa. Quer dizer, só essa verba é uma verba pequena, seria hoje em torno de 4.500 reais, pouco assim, que era. Mas pelo menos já deu para iniciar, né? Nós iniciamos, nós levantamos as paredes, colocamos laje, colocamos porta e janela, pinta o movimento revolucionário, ditadura, e nós ficamos sendo chamados no quartel da polícia, do exército, para dar explicações sobre, querendo que nós apontássemos o dedo comunista, como aconteceu comigo várias vezes, fui várias vezes lá, para dar explicações ao exército. Né? E não conseguimos terminar, e o estudante foi colocado de lado, e eu fui embora de Macaé. Macaé não tinha curso superior, eu tive que fazer curso superior em Campos. Ia para lá, até que fui morar lá em Campos. E aí a sede da entidade ficou parada. Agora, né? Armando, nesse período aí que você colocou aí, que você foi para Campos, eu estava até conversando com a nossa cinegrafista hoje, na vinda para cá, me parece que assumiu aí o governo de Macaé, uns políticos aí, que não interessa citar os nomes para não ficar dando direito de resposta. Mas essa gente parece que tentou fundar uma entidade estudantil chamada AME, a Associação Macaense Estudante, para parecer que a federação tinha mudado de nome. Como fizeram com o Rebate, quando nós tivemos que sair daqui, fizeram outro nome parecido com o Rebate, para dizer que o Rebate mudou de nome. Infelizmente, usou esse nome aí, mas a história está aí para julgar os verdadeiros piratas. Mas tudo bem. Esses piratas, os piratas estudantis, que foram colocados durante um governo de um prefeito, que não me interessa falar o nome, porque... E esse rapaz chegou a ser até candidato a vereador, parece. Foi vereador. E me procuraram. Eu falei, meu amigo, você tem que fundar uma federação estudante de Macaé, FEM, porque a FEM tem condições de reativar o terreno e não fizer um outro nome qualquer. O que você tem a dizer sobre essa loucura de mudar de nome de uma coisa que não é nome e como é que ficaria essa porcaria toda aí? Você vê só, amigos, que quando a gente entra no mundo político, ali é uma areia movediça. Você lida com situações complicadíssimas, personalidades, interesse no lado pessoal mesmo, e sou capaz de tudo. Aconteceu que o surgimento desse movimento estudante foi um negócio muito estranho, porque por trás havia um interesse político do prefeito. O prefeito queria criar uma entidade, porque eu cheguei a fazer uma matéria quando esse prefeito
coloca lá nesse terreno nosso, do estudante, duas barzinhos lá. E eu coloquei, quando eu vim de Campos, 696, eu abri o Macaé Jornal. Mas deixa eu interromper você num minutinho só. Você está colocando um assunto. Você não acha que tinha e tem ainda em Macaé umas pessoas interessadas em mudar o curso da história? Como se a história, por exemplo, que a história que você fez no seu jornal, que é Macaé Jornal, que há pouco tempo teve que parar, a história que nós fizemos durante o tempo no rebate, a história que a gente fazia, vamos dizer assim, no estudantil, a luta que a gente teve para transformar essa sociedade, no movimento hippie, na luta na contracultura. Você não nota que tem gente que mudar esse curso, talvez com uma imprensa marrom qualquer, maluca, um órgão, vamos dizer assim, ligado a um grupo que não é nem de Macaé nascido, veio para cá de paraquedas. Nesse caso dos estudantes, eu me lembro perfeitamente que chegou a ter um mandato de um cara vereador. Esse cara quis fazer, eu falei, gente, isso aí é FEM, não é outro nome, isso não existe. Aí, conclusão, mas como você falou, havia por trás dessa fajuta tentativa de se formar uma entidade estudantil, uma coisa muito mais grave, que é o interesse em pegar o terreno. Exatamente. Entendeu? Então eles não queriam um terreno para fazer sede, eles queriam um terreno para fazer politicagem. Tanto é que você viu, você chegou em Macaé de volta de Campos, você encontrou lojas e botecos ali. Porque quando você fechou a porta da federação e entregou praticamente a entidade fechada, eu me lembro que você foi procurado por um rapaz chamado Hélio Lins, da família Lins, do seu João Lins. Ele pediu a você se ele podia fazer uma garagenzinha ali, do lado da casa onde morava Daniel Passo, Wilson Passo, para ele usar. E você falou assim, seu Hélio, eu acho que ele é até fiscal do Estado, o senhor pode usar. Fica guardando o lugarzinho para. Um dia que a federação voltar a funcionar, você disse isso para ele, aí o senhor vai ter que devolver, não precisa pagar aluguel, não precisa nada. O senhor está tomando como se fosse cuidando do terreno. E nisso aí eu achei um gesto nobre seu e um gesto também muito educado do Lynch, do Hélio Lynch, do irmão do Hélio. Então ficou lá. Depois que esse cidadão assumiu a prefeitura, esse grupo econômico, financeiro, e que gostava de cortar a história em pedacinhos pequenos, fazendo outras histórias, aconteceu o quê? O Lynch foi para Niterói, depois fizeram mais 3, 4 botecos lá virou agora praticamente, virou além de pequeno boteco, um puteirinho também, onde as pessoas frequentam à noite ali e tal. Isso eu estou até a favor da putaria, porque esse problema dele lá. Agora acontece o seguinte, que esse terreno, está lá, Praça dos Estudantes. Por que aquela Praça dos Estudantes? Aqui não vai ter os estudantes. Fizeram uma coisa que não existe. Então, você acha que foi o que isso? Não, isso aconteceu o seguinte, quando eu vim de Campos para cá, me espantei com o atrelamento da imprensa de Macaé ao poder. E era um atrelamento de interesse financeiro, pessoal. Não era um negócio, um atrelamento e projeto político para Macaé. Escuso. Aí eu me espantei com os artigos, as matérias, e fiquei, que imprensa é essa? Ao invés de advogar, eu resolvi botar já veio formado em Direito? Já, criar um jornal. Criei o Macaé Jornal. Sei. E nesse meio tempo, uma privatização, né, fomentada por Fernando Henrique Cardoso, né, ele privatizou as telecomunicações. Isso aí, com essa privatização, nós fomos mandados embora, quer dizer. Da empresa? Eu me aposentei então, em 96, criei esse jornal e com o dinheiro da aposentadoria, investi no jornal. Sei. Então eu tirei dinheiro do bolso. O Macaé Jornal. Eu não tinha vínculo com o prefeito, com o Estado, com o vereador, com nada. Jornal livre. Sei. E levei 12 anos com esse jornal. Beleza. Enfrentando processo do prefeito e até o próprio magistrado lá, o senhor desembargador lá, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, me deu uma punição injusta. Eu sei, eu soube disso. E o jornal teve que fechar. Muito bem. Mas tá aí. Mas num determinado tempo, eu fiz uma matéria no jornal dizendo que a prefeitura invadiu o terreno do estudante. Quando, naturalmente, o prefeito se preocupou com essa matéria
e botou lá seus vereadores para contestar A sua fala. a minha fala, né? Eu botei no jornal, fui ofendido demais lá dentro da Câmara, um vereador ter que ir olhando para mim e apontando com a plateia cheia. Ali está um ladrão de 4 milhões de reais, eu falei reais, falei errado, dos estudantes. Vagabundo, né? E eu fui desmentir depois, né? E você depois me socorreu, contando a verdade, né? E eu procurei o Honório na ocasião, um grande contador em Macaé. É o contador nosso sempre, né? E Honório, por favor, você vê para mim aí quanto era 4 milhões de cruzeiro em 1963. O dia de hoje, até o dia de hoje. Aí ele foi, mano, ele viu depois, são 4.500 reais, 4 mil reais. Opa, né? Reais. E era isso mesmo. Mas essa pessoa 3 vezes me ofendeu lá dentro da Câmara, me acusando de ter roubado 4 milhões de reais. Eu não podia falar nada, não podia, a não ser que eu voasse em cima dele, né? Mas ele me chamou para briga na ocasião. Mas eu esqueci esse negócio. Mas eu me perdi uma partezinha. Eu reconheço em você essa sua beleza intelectual e a sua beleza espiritual. Você foi formado dentro de uma religião maravilhosa dos seus pais e tal. Você consegue perdoar essas pessoas, mas eu não perdoo. Vou dizer por que eu não perdoo. Primeiro que eu acho que a lei do retorno existe. Essas pessoas que pirataram o seu jornal, fizeram um jornal igual o seu, com outras matérias diferentes. Essas pessoas que picaretaram e pirataram o jornal Rebate, que eu fui para São Paulo, encontrei com outro nome na cidade aí, essas pessoas ainda não pagaram pelos crimes, vamos dizer, jurídicos, mas na matéria pagaram. Tem gente aí, Armando, que foi, esse vereador que você fala aí, esteve até preso. Esteve até preso. Foi preso pelo promotor. As pessoas que fizeram isso com você estão pagando e a natureza cobra. Com doenças brabas ou com algumas coisas. Então é o seguinte, esse caso seu é um caso tipicamente covarde, porque os caras pegaram o seu jornal, pirataram o nome do seu jornal, colocaram o mesmo nome lá e matéria completamente diferente daquela que você sempre lutou no seu jornal. A mesma coisa foi o Rebate, fizeram também isso. O que é mentira lá é verdade aqui. No meu jornal Rebate fizeram pior, mano. Essas pessoas, esse grupo que está hoje se deteriorando, apodrecendo nos tribunais, o roubo, desvio de dinheiro, enriquecimento ilícito,